Boa noite, boa noite, boa noite. Shalom, graça e paz. Estamos começando, para a glória de Jesus, mais uma edição do podcast Saleiro Iluminado. Edição 011, para a glória de Jesus, nessa noite de sexta-feira, 24 de outubro de 2025, com produção de Tiago Augusto e Letícia Ferreira Maria, produção executiva Teleiviana, e comigo aqui, como hostness, missionário DJ de Lu, humildemente, a gente inicia mais uma edição do podcast Saleiro Iluminado para a glória de Jesus. Nesta noite recebendo ele, que é um irmão, um amigo, né, um parceiro ministerial, um camarada incrível, um dos melhores pregadores que eu já vi ao vivo, né, pessoalmente. E hoje ele está como vereador na cidade de São Joaquim de Bicas. É um pregador também, né? Eu já disse, né? Um pastor, exímio pastor, né? Empreendedor também. E a gente vai estar falando, conversando sobre o que Jesus fez e tem feito na vida dele, né? Assim como o podcast tem o título de Saleiro Iluminado, porque a gente sempre quer trazer aqui pessoas que são sal e luz por onde passam. Pessoas que são sal e luz na vida de outras pessoas. Pessoas que são sal e luz no caminho, né, por onde elas vão. E ele com certeza é sal e luz. Ele é pastor, empreendedor e está como vereador por São Joaquim de Bicas. Que alegria te receber, meu irmão, amigo, parceiro, querido. Amém. Felipe Alvarenga. É isso aí, meu amigo. O prazer é todo meu. E poder participar aqui com vocês desse podcast, desse projeto que não tenho dúvida que vai alcançar milhares de pessoas, não só aqui em Minas Gerais, mas pelo Brasil e pelo mundo. Em nome de Jesus. E agradecer a toda a equipe, produção que está por aqui, aos amigos e os novos telespectadores que nós vamos alcançar por aqui também. Eu tenho certeza que vai ser uma noite produtiva por aqui, hein? Bate-papo bacana. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, meu pastorzão. E a gente sempre inicia para a glória de Deus, sempre orando, né? E não vai ser diferente, a gente vai começar orando neste momento. Te convido você também em casa para a gente poder orar, em nome de Jesus. Pai amado, Pai celestial, eterno e soberano Deus, neste momento, nesta hora, Pai, queremos mais uma vez te engrandecer e te agradecer, Pai, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos na tua presença, por essa oportunidade de estarmos aqui falando das tuas maravilhas, de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, obrigado pela vida do Tiago, da Letícia, do Telei, da sua família, pela minha vida, em especial hoje pela vida do pastor Felipe Alvarenga e da toda a sua família abençoada. Deus, obrigado por essa noite tão agradável e maravilhosa. E Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos usando, nos capacitando para que possamos dizer palavras aqui que possam te honrar, te glorificar, te exaltar, Deus. Pai, abençoa a vida daquelas pessoas que estão assistindo ao vivo, daquelas pessoas que ainda vão entrar aqui na live e daquelas pessoas que vão assistir posteriormente outros dias. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, de forma sobrenatural, Pai. Que tudo que for dito aqui seja para a tua glória, Pai, e que possa abençoar, Senhor, vidas em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém? Felipe Alvarenga. É isso aí. Conta pra gente. Tem que fazer um pedido, tem que compartilhar. Compartilhar, boa, isso aí. Tava compartilhando aqui, eu acredito que hoje é uma noite de edificação, de iluminação para muitas pessoas. Em nome de Jesus. Pastor Felipe, fala pra gente, quem é o pastor Felipe Alvarenga? Quem que é? Bom, é um amigo, é um filho de Deus, filho da Edna, do Nilson já falecido, irmão do Rafa, Fael, meu melhor amigo, pai da Ana, do Arthur, marido da Vanessa, tá ali do outro lado. Beijo, amo vocês. Obrigado por me amarem, me suportar. O Felipe, eu defino o Felipe como o amigo. Que bênção, glória a Deus, viu? E o senhor nasceu num lar, num berço cristão ou não? Como é que foi a sua infância, então, desde que eu nasci, a minha mãe já tinha os princípios cristãos, né? Vem da nossa raiz, da família dela, com a minha avó.
e já exercia a fé. Éramos todos católicos. Sim. E minha mãe se converteu ao cristianismo protestante por meio da minha tia Delma, tia Ana. Um beijo para elas. E estamos hoje como pastores aí, manifestando a pregação do evangelho genuíno. Glória a Deus. Mas então você já nasceu num lar cristão, então? Sim. Que bênção, que bênção. E assim, geralmente, às vezes, as pessoas, elas... não é uma via de regra, mas o senhor como pastor, você vai entender. Muitas pessoas que às vezes nasceram no lar cristão, elas acabam se desviando na sua adolescência ou na sua juventude. Aconteceu isso com o senhor ou não? Aconteceu. Olha aí, eu tô falando. Sim, como é que foi esse momento? Compartilha com a gente aqui, como é que aconteceu? Bom, desde sempre na minha vida eu tive paixão pelo evangelho, pelo cristianismo, pela criação e por um desejo ardente meu pessoal por Cristo, né? Eu queimo por isso, porque o evangelho ele é desafiador. O evangelho, para quem quer ganhar, tem que aprender a perder. O evangelho, para quem quer viver, tem que aprender a morrer. Então eu sempre tive isso. Mas na minha adolescência para a juventude, eu vivi uma imaturidade pessoal, uma desilusão ministerial, porque eu ingressei no ministério, eu tinha apenas 13 anos. Meu Deus, muito novo, hein? Novo. Depois eu tive que fazer teologia, porque as dúvidas que eu tinha, minha mãe não conseguia sanar elas, e então foi quando eu me ingressei em uma instituição de ensino bíblico mais aprofundado, e completei 18 anos. Aí eu me afastei da presença do Senhor Jesus. Olha aí, e vivi uma vida de filho pródigo. Meu Deus. Isso aí. E como é que foi esse tempo? O senhor chegou a fazer coisas bárbaras ou não? Só... Como é que foi? Como é que foi esse tempo, assim? Cara, eu digo assim, coisas bárbaras, assim, drogas, crime, essa tipo de situação, assaltos, essas coisas, não. Ou só uns pecadinhos aqui, outra colar. Não. Como é que a verdade é que pra Cristo não tem pecadinho, pecadão. Não, sim. Pecado de forma geral. Mas verdade. que escandaliza nós, seres humanos, né? Sim. E nesse período em que eu me afastei devido à imaturidade, e eu carregava comigo, Dilu, uma ilusão causada pelo falso evangelho. Do ex-prostituta, ex-traficante, ex-isso, ex-aquilo e ex-aquilo. E eu não precisava ser ex-nada. O que eu tinha que entender é que eu já era filho de Deus. Aleluia. E aí, quando eu senti essa decepção, eu falei, agora chegou a hora de eu ser ex-crente e me tornar um desviado, né? E foi quando eu me afastei da igreja, me envolvi aí com o tráfico de drogas. Passei a usar alguns entorpecentes, né, de certa forma até prostituir no sentido de relacionamentos, né, fora dos princípios. E assim, foi um período conturbado, né? Foi um período que eu abandonei o emprego que eu tinha. Eu casei muito novo e meu casamento ele virou de ponta cabeça na época, né? Então foi um período de imaturidade, mas foi o período que forjou também quem eu sou hoje. Aleluia, aleluia. E como é que foi esse seu retorno para a casa do pai? Então, foi algo muito engraçado, porque é o seguinte, eu estava levando a vida de uma forma bem dissoluta, né? Droga, bebida e tráfico. Eu fiz parte do tráfico, eu trafiquei, né? Meu Deus. No sentido assim de ter vendido droga, de dolar droga. Eu não falo isso com orgulho, mas eu falo isso como parte da história que eu tive. Na verdade, eu pouco falo, mas hoje, como o intuito é a gente bater papo aqui e trazer, né, isso para as pessoas. Essa é a ideia mesmo, do senhor trazer essa experiência de vida sua. Até para quem está nos assistindo, vai assistir, entender que tem solução para aquele filho. Tem. Para aquele sobrinho, para aquele neto, para aquele irmão, talvez, para aquele primo. Você está me entendendo? Detalhe de Luiz, assim, é que eu tive muito apoio da minha família.
né? A minha esposa não desistiu de mim. Eu fui vergonha para ela, eu fui vergonha para minha mãe, para o meu irmão, para os meus familiares, para os meus amigos, para os meus irmãos de fé. Porque o período que eu me afastei, eu já era cristão. Eu já carregava a nomenclatura de um pastor já. Então, aquilo foi vergonhoso demais, foi humilhante. Só que naquele período, ao invés de ter as acusações que eu tive, foram diversas. Depois me lembro até de contar essa parte. Sim. Mas eu tive o apoio de pessoas que falavam assim, olha, existe um caminho. E sabe o que é o mais interessante? É que eu sabia que existia um caminho. Forte. Mas faltava a convicção da fé, da maturidade, para poder dizer assim, eu tenho que ir para aquele caminho. E é o que falta nas pessoas hoje. Saber não é o suficiente. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Forte isso aí, hein? Não, repete que esse é forte. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Porque a pessoa que sabe, mas não a faz, é semelhante ao homem que edificou sua casa na areia e vindo a chuva forte vai derrubar, né? Então a Bíblia vai nos ensinar isso. Não sejais vós apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Aleluia, que bênção. Então, olha só, esse é o Saleiro Iluminado, episódio 11. Tô aqui ao vivo com Felipe Alvarenga, pastor, empreendedor, vereador por São Joaquim de Bicas. A gente tem bastante gente conosco hoje, tá bacana. Mas a gente pode chamar mais pessoas. Então eu queria te encorajar a convidar pessoas, copiar o link aí, né? Você vai copiar o link e vai colocar aí nos stories, no status, convidar aí o pessoal dos grupos de WhatsApp, grupo da escola, do trabalho, da faculdade, grupo do bairro, grupo aí da comunidade, grupo da igreja. Convida aí, por favor, tá bom? Pastor Felipe Alvarenga tá com a gente aqui hoje, Saleiro Iluminado, episódio 11, para a glória de Deus. Amém? E, pastor, você falou que começou cedo, né, como pastor. Como é que foi esse seu chamado pastoral? Então, Dilui, eu não era bom de leitura, eu não gostava de leitura, né? Sim. E, inclusive, até a minha quinta, sexta série, eu tinha grande reprovação nas matérias de português, só que eu tinha curiosidade dos tópicos bíblicos, porque a Bíblia é o seguinte, a Bíblia não é de entendimento pessoal, a Bíblia ela é de entendimento sobre a luz do Espírito Santo e também no contexto a qual ela foi escrita, né? Contexto geográfico, contexto da época, e aí nós aplicamos para a nossa vida nos dias atuais. Que a Bíblia ela é um jornal atualizado de amanhã. E aí o que aconteceu? Eu precisava de uma inspiração. Eu sou movido a desafios. Sim. E aí eu comecei a despertar por causa das histórias bíblicas, né? Então foi quando começou os desafios na época da adolescência, dos juniores, né? Que é como as igrejas chamam, foi quando surgiu o interesse. E aí, na igreja, é muito natural você desenvolver talentos, aspectos que talvez você nunca teria, mas você passa a ter. Porque, assim, a igreja, não vamos espiritualizá-la agora, não. Principalmente quem estiver assistindo agora vai entender isso. A igreja é o melhor campo social do universo. Porque na igreja, a pessoa ela consegue tratar com os seus talentos, de tanto que os melhores talentos hoje do mundo, de música e artes, né, saíram das igrejas. Então a igreja ela trata o bullying, a igreja ela trata os sentimentos. Então o que aconteceu? Eu fui me descobrindo dentro da igreja. E a verdade é que tudo que eu sou hoje é fruto da fé, é fruto do evangelho. Então foi assim que surgiu essa necessidade de estar ali. E aí, no meio de tudo que eu fazia, dança, teatro, surgiu aquela vocação à liderança. E a liderança ela precisa ter uma voz ativa, uma voz que a conduz. E foi assim que eu vim me tornando líder, me tornei pastor.
Atenção. Ô, pastor Felipe, e como se ouvir, assim, os principais desafios de ser um pastor jovem, que o senhor é jovem, tido como, né, outros pastores, que a maioria dos pastores, sobretudo, parece que é mais 60, né, mais 50, mais 60, mais 70 até, né? Então, de Luiz, foi uma cultura instalada no coração dos líderes religiosos, porque, na verdade, os grandes pastores começaram na sua mocidade, na sua juventude. Sim. E até Salomão que vai nos orientar. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para quando você chega aos dias maus, aos dias da velhice, você não tendo que se arrepender. Eu acho que o maior desafio de um pastor jovem é lidar com a imaturidade, né? Porque é o momento que cresce o orgulho, a vaidade, a falta de conhecimento profundo, verdadeiro, porque é fato que essa geração que eu faço parte, que nós fazemos parte, é uma geração que tem muita informação rasa. Então, eu acho que o maior desafio de um pastor jovem é a maturidade. Falar em pastor jovem, quero mandar um abraço aqui pro meu sobrinho, Betume, o Bernardo, né, meu amigão, e hoje ministra, né, e daqui uns dias já tá pregando por aí já também, abalando o inferno e glorificando ao Senhor dos céus. Ô, glória, ele tá lá com vocês lá? Ele hoje congrega na igreja da minha mãe. Ah, tá. Em Betim. Sim. Betim. Sim. Mas é um menino dedicado ali também. Glória a Deus. Quantos é que tem? Bernardo tá com 11, 12. Meu Deus. Novinho demais, hein? Novo. Mas pensei que você ia falar, sei lá, 18, 20. Não, 20. 11, 12, toca. Que benção, hein? Tá seguindo a linhagem a qual nós somos criados, né? Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Bênção demais, viu? Agora, assim, o pastor Felipe, o que acontece? Como é que é ser pastor em São Joaquim de Bicas? Porque, cara, porque assim, é uma cidade assim, interiorana, vamos, sim, né? Sim. E eu acredito que tem algumas diferenças, por exemplo, de ter uma igreja na capital, ou aqui mais Betim, Contagem, ou não tem diferença. Não, Julinho, tem diferença lá. Apesar que lá, eu acho que lá é região metropolitana ainda, né? Faz parte do colar metropolitano. Faz parte ainda. 40 quilômetros, 40 e poucos quilômetros. Mas e aí? Mas tem diferença? Não tem? Primeiro, quero mandar um beijo, um abraço para São Joaquim de Bicas. Eita glória, fica à vontade. É uma cidade que tem trabalho e respeito, é uma cidade que está avançando, tem muitos desafios municipais, aí eu defendendo o campo político, mas é uma cidade que tem pessoas do bem, que estão trabalhando em prol do bem. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Sim. Mas o desafio de ser pastor em São Joaquim de Bicas é o desenvolvimento. Porque as pessoas que vão para São Joaquim de Bicas, elas, de certa forma, estão fugindo do fluxo da capital. Mas que fluxo é esse? É o alto fluxo de barulho, de impactos sociais, de impactos financeiros, de impactos de crime. Então o desafio é você lidar com a realidade do município em si. Agora, no quesito evangelho, eu acredito que os desafios sejam o mesmo, em relação às dúvidas, às crenças, aos questionamentos. Hoje o universo ele se repete, porém com personagens diferentes, em locais diferentes. Então, assim, o maior desafio hoje de ser pastor em São Joaquim de Bicas é lidar com o impacto que aquela sociedade está buscando naquela região. Mas São Joaquim de Bicas, inclusive quem está procurando lugar para morar, vem para São Joaquim de Bicas. Olha aí, ó. Tá vendo, Thiago? Humildemente, hein? Bora, subir pra São demais. Joaquim de Bicas. Glória a Deus. Tem os desafios, mas assim, de coração. É uma um lugar gostoso para morar, parece, né? Gostoso, tranquilo. A cidade está em desenvolvimento. Tá se tem um clima meio, acredito eu, né? Um clima meio assim, interiorano, mas tá bem perto da capital, né? O censo hoje já fala de 34 mil habitantes, mas já no município passam de 50 mil. E é uma perspectiva minha, pessoal, pelo fluxo, por tudo que está acontecendo. Então, assim, é uma cidade que é boa para se viver, para se morar, apesar dos desafios do desenvolvimento dela.
Sim. Ô, pastor Felipe, voltando para a questão do ministério, né, do seu ministério, seu chamado, houve uma época que o senhor, ali 2017, 18, 19, um pouquinho antes da pandemia, você estava bem cotado, bem forte como itinerante. Sim. Né? Aí depois parou, depois da pandemia. Como é que foi esse tempo? Você comentou comigo em off que eu nem sabia, rodou 26 estados, rodou todos os estados do Brasil, então? Na verdade, o único estado do Brasil que eu não fui foi o Acre. Olha. Pra honra e glória do Olha Senhor, aí, eu tive Thiago. a oportunidade de ir em 26 estados, levando o evangelho, anunciando a pregação. Fui em 6 países. Ó, que isso, eu tive não esse sabia. privilégio. Compartilha com a gente como é que foi esse tempo aí. Como é que foi esse tempo que o senhor viveu, né? Conta pra gente dessa experiência, esse recorte da sua vida, essa parte. Então, nesse período 2017, 18 e até 19, foi um ápice que eu tive, porque foi o seguinte: eu me afastei da presença do Senhor. Eu fiquei ali um período de 2000, se não me falha a memória, 2013, eu já estava voltando. E aí eu fiquei um período de tratamento mesmo, de conversão com a minha mãe. Amo demais, mandar um beijo para ela, meu padrasto, pastor Rodrigo, pastora Edna. E eu fui tratado. Então foi ali um período de 1 ano e meio, 2 anos de tratamento muito intensivo. Teve uma ocasião que eu estava pregando a igreja dela. A igreja da minha mãe é pequena, é simples, deve ter lá as suas 100, 120 pessoas. E aí eu estava pregando, só que naquele dia eu tinha brigado com a minha esposa. E aí eu cheguei na igreja, ela falou assim: o que foi? Você tá diferente. Eu falei: não, tá tudo bem. Não, você tá diferente. Eu falei: não, eu tive uma discussão lá em casa com a minha esposa e aí ela olhou pra mim assim, aí eu falei: eu vou ali orar. Eu fui lá, orei e tal, e aí eu subi no altar para poder pregar. Fiz a primeira oração, li o primeiro versículo, ela subiu no altar, pegou o microfone e falou: irmãos, fecha os olhos, vamos orar. Tomou o microfone na minha mão, mandou eu sentar. Não preguei. Aí depois eu fiquei com muita raiva naquele dia. Depois eu fui perguntar a ela: por que isso, mãe? Você não faz isso com os outros? Ela disse assim: você tem um chamado diferente. Aí você precisa aprender que o primeiro ministério é a sua casa, a sua família. Não... Então foi por isso que eu fui sendo moldado. Então nesse período eu fui moldado. Treinamento estilo Bop, né? Tipo Bop. General Edna. E aí Deus começou a soprar meu nome. Com as boas mensagens, dedicação. Nós tínhamos bons pregadores que nos davam inspiração na minha época, como temos hoje também, né? E aí Deus foi soprando meu nome, eu fui fluindo os dons espirituais, ministeriais, e aí eu fui sendo convidado. No início, eu digo isso hoje, na época eu não tinha essa visão, mas no início eu me sentia usado porque Deus me usou em muitos lugares com a operação de milagres, sinais de maravilhas. Até tem alguns vídeos ainda, eu acho. Muitos eu pedi para excluir, apagar das redes sociais, mas de pessoas que foram curadas, né? Idosos que estavam em cadeiras de roda, depois de 20 anos voltando a andar, cegos que voltaram a enxergar para a glória do Senhor. Aleluia. Então, assim, foi um ápice. E a pregação do evangelho, porque a forma que eu tenho de expor a mensagem, ela é muito na linguagem popular. E às vezes eu tento quebrar um pouquinho o gelo, tem muita seriedade, eu tento quebrar o gelo para puxar o público de volta, centralizar. E aquilo foi me abrindo porta. Isso parou a partir do momento que eu fui auxiliar. Até quero mandar um abraço aqui, pastor Aldo. Auxiliava minha mãe, nunca deixei de auxiliar minha mãe. Mas aí foi quando ele falou assim: cara, você tem uma vocação para o ministério local, você é pastor local. E aí foi quando, 2019 para 2020, ele me segurou. Eu estava indo embora para a Alemanha. Em fevereiro de 2020 eu ia para a Alemanha. Olha aí, ó. E aí ele: você quer assumir uma igreja? E aí ele foi: vai orando. Você não é crente não, você precisa orar mais. Ele me chama de alvarenga. E aí foi isso que aconteceu. Acabou que no dia 1º de janeiro de 2020 eu assumi a igreja em São Joaquim de Migas e estou pastor até hoje lá. Aleluia, que bem, essa história forte, viu, pastor Felipe?
eu acho interessante o Thiago, caríssimos irmãos, até comentei no início, para a glória de Deus, obviamente. O pastor Thiago, ele tem uma forma de pregar que é bem realmente diferente, né? Eu já falei isso com vários pastores. É uma forma que é diferenciada, igual você falou mesmo. É diferente. É bem diferente, assim. Não é assim tão... como é que eu posso dizer? Tão palhação igual o Cláudio Duarte, mas tem um momento ali de... Uma descontração, um momento igual você falou, né? De trazer o pessoal. Eu acho isso legal, né? Porque, enfim, cada um tem sua forma de pregar, mas eu acho incrível a forma que ele conduz, como ele faz a exposição da palavra, como ele prega. É incrível como Deus usa ele, né? Glória a Deus. Esse é o Saleiro Iluminado, episódio 011. Queria mandar um abraço aqui para Ariadna Maria Lopes, Thaís Gonçalves, a Maria, Alda Ferreira, Júnior Reis, Gleice Kelly, Marcos Moura, Sueli Ferreira, Edna Alvarenga, pastora Edna. É minha mãe, é minha mãe. Pastora Edna é uma benção. Eu tenho o privilégio de ter conhecido ela, Ela é uma benção, grande mulher de Deus, viu? A Maria colocou aqui, ó. Sabedoria da sua mãe, certíssima. Gleice Kelly tá aí. É a Gleice Kelly de Santa Luzia? Um beijão, Gleice Kelly. Jesus te abençoe, viu? Deve ser ela mesmo. Eu queria te encorajar, você que tá assistindo. Queria te encorajar a fazer duas coisas. Compartilha, por favor. Pega o link aí, compartilha no seu status, no seu stories. Compartilha aí nos grupos do WhatsApp. Compartilha, por favor, aí, irmãos. Compartilha, ajuda a gente aí, compartilha. Eu queria também te encorajar a poder curtir, seguir, né? Curtir não, seguir. Segue aí a página, por favor, tá bom? Eu quero te encorajar também, tá bom? Segue aí, você que não segue, por favor, e compartilha aí. Aí, mais um encorajamento. Se você quiser, manda uma pergunta pro Felipe Alvarenga, tá aqui ao vivo, pastor Felipe Alvarenga. Capricha. Isso, capricha aí. Faz uma pergunta pra ele, fechou? Saleiro Iluminado, episódio 011. Bora conversar com ele aqui. Que honra. Ô Felipe, qual que é a sua área de atuação no empreendedorismo? Como empreendedor? Então, eu carreguei da minha mãe e do meu pai a herança como vendedores, né? Meu pai, ele sempre foi empreendedor, né? E durante muito tempo... Meu pai, ele vendeu planos funerários. Olha aí, ó, forte. Eu acho graça, porque ninguém acredita que um dia vai morrer, né? Mas é um curso da vida que não tem como fugir. Verdade. E a minha mãe é a mesma coisa, né? O que eu vou dizer aqui são histórias que eu ouvi contar, né? Nós tínhamos uma vida muito estável, quando ainda pequenininho. Aí meu pai, diante de alguns eventos da vida, acabou se... perdendo toda essa, vamos dizer, essa herança, mas um cara muito trabalhador, minha mãe muito batalhadeira, e sempre com essa veia de vender, né? Essa veia de conquistar. Então eu adquiri isso e me tornei empreendedor pela necessidade de precisar ter o tempo livre, mas ao mesmo tempo precisar ter o recurso. Então, é a motivação da vida, né? Vai lá e se vira. E foi assim. Glória a Deus, forte, viu? Aí passei a empreender no ramo gráfico e eletrônicos, que eu continuo até hoje. Estou num ritmo bem reduzido, mas continuo até hoje. Fui também motorista de táxi. Olha aí. 2015, 15, 16... Eu tive a oportunidade de trabalhar com meu tio, né? O Juninho e Ires, tem um beijo para eles aqui. E depois de lá eu fui até Uber. E se eu tiver um tempinho vago, irmão, eu monto na moto, eu entro no carro e vou fazer um Uber. Olha aí, ó. Porque é muito interessante quando você tem um passageiro e você ouve. Tem gente que é carrancudo, tem gente que não dá. Né? Mas quando a pessoa te dá uma entrada ali, você pode ser luz na vida dela, né? Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que eu sou luz na vida das pessoas. Inclusive na nossa igreja nós estamos falando disso. Olha aí, forte, hein? Ô, pastor Felipe, e esse projeto da sua candidatura, como é que ele iniciou, como é que ele começou, como é que ele ganhou corpo? Conta para nós a história desse projeto. Então, eu sempre estive próximo do meio político,
né, pelos interesses da própria igreja, a igreja ela tem que fazer parte da política. A política tem que fazer parte da igreja. Então eu sempre estive por ali. De uma forma ou de outra, sempre fui ali ajudando candidatos. E quando foi em 2024, ano passado, né, em construções políticas da cidade, alguns membros da igreja em que eu sou pastor, vizinhos da igreja e até lideranças políticas da cidade começou a falar assim, ó, você tem que ser candidato. E todo mundo achava que eu me tornei candidato porque a igreja em que eu pertencia, eu desliguei dessa igreja, em que eu pertencia, as pessoas achavam que era a igreja que tinha me impulsionado. Eu mesmo não acreditava nisso. Não. Era uma das pessoas. Pelo contrário, a igreja não acreditava que se eu fosse candidato eu seria eleito. Não acreditava. De tanto que para me conseguir qualquer tipo de apoio, eu tive que implorar. E aí quando saiu as pesquisas e meu nome foi mencionado e chegou a ciência lá, aí apareceu o apoio. Mas até então eu era desacreditado. Eu não tinha credibilidade nenhuma. Aí depois que apareceu, foi interessante, porque aí todo mundo começou a aparecer e falar assim, eu falei com fulano de tal, porque eu sei ia ser candidato. E depois que eu fui eleito, então? Puxa vida! Aí todo mundo falou. Profeta do acontecido. Aí falou com o presidente, que falou com não sei quem, não sei o que lá. E a gente respeita, porque às vezes pode ter falado mesmo. Só que é diferente quando alguém fala de você para te ajudar, porque a notícia chega. Né? Eu acredito que quem mais falou de mim foram os amigos intercessores que eu tenho. Pastores, que quando eu falei com eles a notícia, eles falavam assim comigo, meu filho, tem uma pastora lá de Vianópolis, uma amiga, uma mulher muito de Deus. Ela disse assim, meu filho, se é o Senhor que te fez queimar por esse propósito, viva Ele. Então acabou. Então surgiu dessa ideia. E até porque na igreja em que eu sou pastor teria 2 candidatos. E esses 2 porque um seria por São Joaquim de Bicas e outro Igarapé. E acabou que assim, o projeto que nós tínhamos em relação a eles não consolidou. E quando a gente colocou o meu nome, foi muito espontâneo, sabe? As coisas cooperaram, vieram partidos à disposição, veio apoios. Eu não sei até onde que vocês vão crer nisso, quem está assistindo, mas eu sou pastor evangélico. Eu tive apoio de pessoas da Umbanda, do espiritismo, eu tive apoio de pessoas do tráfico de droga, eu tive apoio de cachaceiro da rua. E agora vem algo que políticos não se atentam, fingem para isso. Eles vendam os olhos. Eu tive apoio de moradores de rua. Olha aí, no bairro em que eu sou pastor, tem um cara, ele não é morador de rua porque ele tem um espaço onde ele pernoita. Mas ele tem o título dele, ele tem os direitos dele social, mas é um cara muito simples. A gente chama ele de Risadinha, mas o nome dele é Maurício. O cara foi lá votar em mim, só. Glória a Deus, olha aí. Porque o cara acreditou naquilo que eu propus. E o detalhe, surgiu sem promessas que a gente ia mudar o mundo de São Joaquim de Bicas. São Joaquim de Bicas agora vai se tornar aí um Sion, Nova Lima. Fui eleito dizendo assim, olha, vamos fazer o difícil ficar fácil. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. E vamos pra cima, e fui eleito. 6 meses de trabalho, não foi coisa de anos, não. 6 meses. Me filiei, coloquei o nome na rua, e aí os amigos, vizinhos, comunidade acreditaram. Fomos eleitos. Aleluia. Muito forte essa história aí, pastor Felipe. Que bênção, viu? Então, olha só. Saleiro Iluminado 011, queria mandar um abraço. A audiência tá boa, hein? Tá bênção, viu, Thiago? Paula Sena. São Joaquim de Bicas é do Senhor, tá falando aqui. José Rodrigues, Deus transforma vidas. Gleice Kelly, tá aí ainda, Gleice? Falando, forte testemunho do pastor. Rodrigo Barbosa, glória a Deus. Thaís Gonçalves, a Letícia Ferreira. Maria tá fazendo as perguntas aqui, hein?
Nossa, fez umas 10 perguntas aqui. Meu Deus, isso é bom. Participação, isso é bom. Vamos tentar responder ela. Tá, responder. Porque tem mais umas 20 aqui, então vamos ficar até meia-noite. Estou à disposição. Não é? Aqui, ó. Enfim, vou fazer uma da Letícia aqui. Pode ser? Se você tentar, se quiser resumir, fica à vontade. Tem umas perguntas boas da Letícia, viu? Olha a pergunta aqui, ó. Como saber se estou realmente ouvindo a voz de Deus? Bom, forte. Já posso falar já? Pode ficar. Se quiser falar para aquela câmera ali, ó. Letícia, obrigado pela sua participação. Menina, que Deus te abençoe. Bom, a primeira coisa é paz na sua alma, no seu corpo, no seu espírito. Porque aquilo que Deus fala com nós não traz confusão. Se traz confusão, não vem do Senhor. Porque o que vem do Senhor é nítido, é claro. Tem início, tem meio, tem fim. Segunda coisa, o que Deus fala com você não quebra os princípios dele. Tem gente que acha que para receber a bênção de Deus, Deus vai quebrar o princípio. Ah, não, Deus está dizendo que é para me ficar com aquele cara ali, mas peraí, ele já é casado com outra mulher e Deus está dizendo que vai ficar junto? Não vai. Então, a voz de Deus nunca vai quebrar o princípio do próprio Deus. Então, primeira coisa, paz. Segunda, ele não quebra princípio. Terceira coisa, Deus te une sempre a um propósito. Todas as vezes que Deus falou com alguém na Bíblia, ele uniu essa pessoa a um propósito, a um objetivo. Ah, assim diz o Senhor, vou eu te livrar da morte. Amém. Mas qual o propósito dele te livrar da morte? Tem um propósito. Porque se ele te livrou da morte, é para você cumprir e executar algo. Porque caso contrário, é muito melhor ele te recolher para estar junto dele, no seio de Abraão. Agora, por que ele falou que ia te livrar da morte? É para você tomar posição diante dele e viver aquilo que ele te mandou. Assim diz o Senhor. Estou vendo uma letra O na sua cabeça que está de ouro. Não é assim que os profetas da revelação falam? Eu vejo o ouro descendo na sua vida, glória! Não é assim? Receba a provisão do céu. Tá, peraí. Deus está falando que vai prover na sua vida. Mas tem um propósito. Tem um objetivo. Tem um ideal. Então, nenhuma vez que Deus falou, foi por falar. Porque ele não é filho do homem para que minta ou se arrependa. Então, toda vez que Deus fala comigo, com o Senhor e com qualquer outra pessoa, ele vai trazer paz no nosso coração. Ele vai trazer paz no nosso coração. Ele vai te unir a um propósito. Guarde isso com você, Letícia. Uau! Aleluia, forte, hein? Meu Deus, eu deixei só o senhor falar, porque essa aí, ó, essa é corte, isso é corte. Virou corte. Já é corte, por isso que eu nem falei, fiquei só... Ele é corte, vamos jogar pro mundo todo. Saleiro Iluminado, episódio 11. Chegou aqui o Wesley Júnior Tiririca. Você conhece ele? Uai. O Wesley Júnior Tiririca chegou aí, cara. O Wesley Júnior Tiririca tá na hora. Menino. Chegou aí. O Wesley Júnior Tiririca. Quem mais tá aí? Você que tá aí, manda um alô, manda um salve. Se quiser mandar uma pergunta pro Felipe, pode mandar. Não esquece de seguir, segue a página aí, por favor. E não esquece de compartilhar. Compartilha aí na setinha. Manda aí, manda nos grupos do WhatsApp, manda aí no status, stories. Coloca aí nos grupos aí que você tem, tá bom? Marilene Pedroso chegou aí também. Pastor, Deus abençoe a sua vida. Sou um homem de Deus. Aleluia, Marilene Pedroso. Que maravilha. O Wesley mandou uma pergunta, daqui a pouco a gente vai fazer. Gente, compartilha aí, por favor. Compartilha em nome de Jesus, amém? Saleiro Iluminado, episódio 11. Pastor Felipe, vamos lá. Quais os... Qual a sua análise? Qual a sua análise? Como é que o senhor vê esses 10 meses de mandato? Só 10 meses, não é isso mesmo? Sim. Como é que o senhor vê? Primeiro. Como é que o senhor vê essa análise do senhor sobre o seu mandato? Olha, sobre o meu mandato dentro do meu município, em que eu faço parte hoje, eu vejo um crescimento, vontade de ajudar o próximo, desejo de ver as coisas funcionando. Inclusive, eu estava conversando com um dos secretários das pastas municipais, e ele disse assim para mim: pastor, você é muito ansioso, você tem que ter calma, mas é porque a necessidade do próximo, ela é urgente. Então, nesses 10 meses de mandato, nós tivemos algumas conquistas
indiscutíveis dentro do nosso município. Nosso mandato já conseguiu somar R$100 mil em uma das suas emendas parlamentares. Em uma outra ocasião conseguiu mais 190, que foi em parceria a uma indicação de um outro colega. Nosso mandato já fez, né, mais de 15 indicações ao prefeito. Ou seja, não adianta eu só cobrar do prefeito. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para o prefeito São Joaquim de Bicas, Matheus, sua família, né, sua esposa, seu filho, que Deus abençoe. Não adianta eu só culpar o prefeito. Eu estou lá para poder auxiliar ele, cobrar dele, fiscalizar e levar também a solução. Né? Então nós fizemos aí mais de 15 indicações, né? Algumas delas já atendidas. Ofícios, Fábio e Lucas, que Deus abençoe, beijo no coração de vocês, são assessores que eu tenho lá. Esses caras trabalham muito. Só de ofício nós já estamos chegando em 200 ofícios no município. Uau. Em 10 meses de mandato. Ou seja, à medida que a demanda chega, a gente entrega para despachar, resolver. Eu carrego 2 frases no município e de vida, fazendo o difícil ficar fácil. E ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Faço o possível para estar próximo da comunidade. Infelizmente, o povo brasileiro se acostumou com a política de assistencialismo, né? Mas graças a Deus eu tenho conseguido transmitir um recado. Tem as pessoas que acabam ficando chateadas, porque às vezes espera algo, uma expectativa, mas graças a Deus nosso mandato vem cumprindo, que era aquilo que eu prometi na minha campanha. Na minha campanha eu fiz 2 promessas. Primeiro era estar presente e segundo era buscar a solução. É isso. Glória a Deus. Ô pastor, e como a sua atuação como pastor influencia nas decisões e posicionamentos dentro da Câmara? Princípios. Os princípios de Deus, eles são princípios para a vida. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6,7: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então não importa o lugar aonde você vai estar atuando, seja no poder legislativo, executivo, judiciário, seja profissional, familiar, não importa, você não pode abrir mão dos princípios do Senhor. Os princípios do Senhor, eles são inquebráveis e eles se adequam a todas as coisas. Eu finalizo com um texto que está em Gálatas, capítulo 5, no final do versículo 21, início 22, diz assim: contra essas coisas não há lei. Então eu me baseio dessa forma para me atuar na Câmara. Aleluia. Ô pastor, o senhor falou aí... Da recorte. Amém, claro, é claro. O senhor falou aí umas questões... Mas eu gostaria que o senhor, como é que eu posso dizer, meio que frisasse quais as principais ações e projetos do seu mandato que o senhor vê assim. Não, todos são importantes, mas assim, o que o senhor acha que são os principais? Aí esse foi o principal. As bandeiras. Os principais projetos e ações assim. Bom, hoje eu foco em atender as pessoas com espectro e as pessoas com PCD, né, com alguma... deficiência física, por ser um município menor, por ter recursos menores. Então eu tenho um olhar para isso, até porque na igreja em que eu sou pastor nós temos pessoas com espectro, né, que é o autismo, entre outras deficiências mentais e físicas. Então essa é uma das bandeiras. A segunda bandeira é a conclusão de obras. Eu foco muito nas obras do nosso município, porque se as estruturas estão prontas para receber e demandar, eu vou ter uma eficiência. São Joaquim de Bicas acabou de inaugurar a 3ª UBS. Ou seja, se eu tenho a UBS fazendo o atendimento primário correto, eu vou desafogar uma UPA. A UPA é a unidade de pronto atendimento, né, de urgência ali e tal. Então, a partir do momento que a pessoa se cuidou nos princípios das suas comorbidades, doenças, eu vou diminuir o impacto lá na frente. Se eu diminuir o impacto lá na frente,
esse local, que é a UPA, ele vai estar apto para receber as urgências de casos mentais, que são as pessoas que às vezes tentam suicídio, são as colisões que acontecem, os acidentes. Coisas mais graves, né? Sim, As graves. sim. Essas duas bandeiras eu tenho grande atuação, né? E em defesa do evangelho, que hoje é uma briga no Brasil todo e no mundo todo. Então, inclusive, isso que eu queria te perguntar. Essa pergunta também é um recorte. Como o senhor vê, qual a sua análise do atual cenário político nacional, já a nível nacional? Bom, precário, vergonhoso. E alguém vai dizer assim, ixi, o pastor é de direita. Não, eu sou de Cristo. Eu sou família. Eu sou pai. Eu sou filho. E nós temos um cenário no Brasil hoje que ele tem que parar de olhar à esquerda ou direita e focar no que todos vão enfrentar diante das coisas que estão acontecendo, os impactos sociais. A promessa não era tirar a miséria e a fome do Brasil? Com os impostos arrecadados, só até agora no 10º mês, daria para tirar a humanidade da fome. Então a gente vê que os desvios financeiros, eles causam muito mais fome, precariedade, do que a própria solução. E eu chamo isso, sabe de quê? De fascismo, de racismo. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda. Isso tem a ver com bom senso, amor ao próximo, empatia, respeito. O número de pessoas desempregadas voltou a crescer. Imposto, não tem aonde colocar mais imposto e eles estão, né, a gente vê um desgoverno, é a minha visão. Esquece agora a questão de ser direita, esquerda, centro. Vamos pensar assim, olha, eu sou gente, eu sou amigo de gente e eu preciso de uma solução imediata para gente. Forte, muito forte. E aí, pastor, tem uma outra questão que eu quero te perguntar, que é a questão do seguinte: muitas pessoas dentro da igreja ou fora, essa pergunta retógrida, assim, sempre tem. Muitas pessoas dentro ou fora da igreja costumam dizer que religião e política não combinam. E aí, qual a sua análise, sua posição sobre esse comentário que pessoas dentro da igreja e pessoas fora também falam? Eu acho interessante as pessoas dizerem assim: política e religião não se misturam. Se não se mistura, por que na abertura das plenárias tem que ler um versículo bíblico e tem que fazer uma oração? Fala alguma coisa aí, só. Porque não mistura. Se não se mistura, por que quando esses mesmos candidatos estão ali pleiteando as suas eleições, por que eles estão lá nos altares? Forte. Você conversa, como diz o dito popular, você conversa para boi dormir. Se mistura sim. Política e religião se mistura sim. Por quê? Porque a política é o projeto, o plano, a ação de organização para o bem comum de uma sociedade. E a religião, ela traz o bem comum para uma sociedade. Se a religião e a política andarem alinhados, afunilados, nós teremos uma engrenagem funcionando perfeitamente. É papel da igreja auxiliar a viúva e o órfão. A igreja não tem que esperar pelo governo fazer isso, mas é papel do governo dar suporte à igreja para que a igreja não passe por isso. Quando eu digo igreja, não são prédios e denominações, são as pessoas. Forte. Agora eu vou te lançar uma pergunta também, outra pesada também, que é o seguinte. Queria que você falasse para essa câmera aqui, ó. Eu tô olhando para cá. Dá para ser crente de esquerda? Fala se sim, por quê, e se não, por quê. Fala lá pra turma lá. Não dá para ser crente de esquerda. Não dá. Lembrando, princípios. O cristão se baseia nos princípios. Quais princípios? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Pronto. Não vamos falar dos outros mandamentos, não vamos falar só desses dois. Se o princípio de tirar a vida de um feto for quebrado, eu estou quebrando o princípio de amar a Deus. Então pronto, não dá. Não dá para usurpar do meu irmão, para me enriquecer e achar que está tudo bem.
Então, eu vou até interromper um pouco da sua pergunta. Não é só sobre ser esquerda ou direita, porque a esquerda ela carrega uma ideologia socialista que ela é uma farsa. Pegue todos os que pregam socialismo da alta cúpula e vocês vão ver que eles estão nos melhores carros, nas melhores casas, as suas contas bancárias estão gordas, então não passa de balela. São poucos os socialistas, comunistas que vivem em um estado social igual a todo mundo. Já ouviu aquela expressão assim, ó, tamo junto nesse mesmo bar? Então nada, rapaz. Você tá no iate e eu tô na canoa aqui. Seu iate daqui a pouco passa por cima da minha canoa. Então não dá. Só que também, repito, não é só sobre ser esquerda. A gente fala da questão esquerda tentando perseguir o personagem da presidência da República hoje, que representa. Ele não passa também de uma marionete. Pelas asneiras que o presidente fala, né, pelas suas incoerências, mostra que ele é uma pessoa conduzida a agir daquela forma. Senão ele não falaria e não agiria daquele jeito. Então, o que nós temos que nos atentar é: o cristão não pode fugir dos seus princípios. Quais os princípios? Divino. Na esquerda tem a tendência de se quebrar esses princípios. Mas na direita, infelizmente, também acontece. Não é a resposta que você queria 100%, mas esse é o fato. Aleluia! Glória a Deus! Saleiro Iluminado, episódio 11, hoje com Felipe Alvarenga. Eu já mando um abraço aqui, ó, pra Elza Ribes, Lucas Silva Music, eu acho que é o Pastor Lucas Sete Lagoas, hein? Pastor Lucas, tá aí? Dani Soares, Jéssica Almeida, Júnior Silva, quem mais tá com a gente? Wesley Júnior Tiririca, Letícia Ferreira, Paula Sena, José Rodrigues, Gleice Kelly, Thaís Gonçalves, Rodrigo Barbosa, Ariadne. Quem mais tá com a gente? Você que tá com a gente aí ao vivo, manda um salve, manda um alô, fala: oi, tô ao vivo aqui também, fala da sua cidade, onde você é, por favor, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Compartilha, por favor, essa live, esse podcast, compartilha aí, por gentileza, né? Segue aí, né? Segue a página e compartilha, coloca aí na setinha, joga aí no seu status, seu stories, aí dentro aí nos grupos que você tem no WhatsApp. Eu sei que você tem muitos, grupo da família, da escola, do trabalho, da igreja. Fechou? Tô contando com você, beleza? Pastor Lucas Silva, em breve aqui, Pastor Lucas de Sete Lagoas. Deus abençoe, viu? Bênção demais. Em breve com a gente aqui, Lucas Silva Music. Bênção demais. Elza Ribege, Dani. A Gleice Kelly tá aí ainda? Não sei se ela tá aí ainda, enfim. Jéssica Almeida, Júnior Silva. Um abraço pra todos. Compartilha aí, em nome de Jesus, amém? Compartilha aí, não custa nada, é rapidinho. Compartilha aí, por favor. Beleza? Saleiro Iluminado, episódio 11 com Felipe Alvarenga. E a gente vai subir o gás agora, hein? Agora vai pegar fogo agora, hein, Thiago? Agora prepara aí que agora o trem vai, ó, como diz um amigo meu, vou mulher agora. Eu vou fazer agora uma propaganda para nossa igreja, Thiago. O Thiago vai rir agora, a Letícia. Porque na nossa igreja, uma coisa a nossa igreja tem assim, eu acho que é incrível, Thiago. Por quê? Porque na nossa igreja, a gente pode visitar outra igreja e ninguém xinga a gente. Né, Thiago? Entendeu? Você pode, assim, eu acho que é saudável isso. Não sei, tá? Tô falando assim, claro, você visitar outra igreja, entendeu? E ninguém puxar a sua orelha. Vou dar um recado. Né? Vou visitar a igreja do fulano, a igreja do ciclano. Eu sou o maior visitador de igreja do Brasil. Que eu vou falar e ofende. Fala lá, pastor fala lá. Que tem medo de deixar membro pra ir em outra igreja, eu sei disso. Pastor que não dá passo verdejante e água cristalina. Porque o pastor que dá a sã doutrina, que cuida, que apacenta, ele deixa, ele abençoa e vai, Deus te abençoa. A ovelha sabe aonde tem pasto verdejante e água cristalina. Isso é pastor ruim. Pastor ruim, ele tem que ser opressor, narcisista, ele tem que impor a honra. Se você não me der, é porque você não é honrado. Pronto, falei. Forte, deu recortes aí, hein? Outro recorte, vamos acelerar aqui, ó. Bora lá. Agora eu quero que você me fale o seguinte, nos fale, né? Uma forma resumida, como surgiu a Pertencer Church? Esse nome, como é que surgiu?
esse nome, enfim, a ideia, como é que nasceu assim, esse processo de nascimento? Exatamente ao propósito de pertencer a Cristo, ao amor de Cristo. O que nos atraiu não foi o amor de Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente desbloqueou que eu não pertenço a uma entidade religiosa, mas que eu pertenço a Cristo, ao princípio, foi aí que ligou. Pertencer, peraí, opa, a ideia de pertencimento, eu faço parte, eu prego, eu toco, eu canto, porque eu pertenço a um evangelho, eu pertenço a um reino, e esse reino, ele fala assim, use os seus talentos para adorar, use os seus talentos para servir. Então, a ideia de pertencer é a ideia de fazer parte. Eu pertenço a uma família, eu não sou sozinho. Então eu pertenço a Cristo. A logo da nossa igreja, ela carrega a ideia de um coração com cruz, mas quando você olha para ela, você vê que esse coração é uma pessoa curvada a Cristo e não às paixões. Então o nosso pertencimento hoje é a Cristo. E desbloquear isso na cabeça de religiosos hoje é loucura. A partir de quando a gente começou a adquirir essa cultura lá na igreja em que eu sou pastor, inclusive até a frequência de membros reduziu. Porque até a forma de pregar lá, sobre dízimo e oferta, eu mudei. Eu falo coisa lá do dízimo e oferta que você vai achar loucura. Eu não sei se eu posso falar. Fica à vontade, né, Tiago? Mas lá na igreja eu falo, olha, não seja dizimista ofertante por medo do diabo. E os pastores fazem o quê? Sensacionalismo. Pegam uma nota, você tem uma nota 100 aí? Eu tenho de 200 só. Então, aí coloca a nota de 100, de 200 na mão de alguém que tá possesso de demônio e vai rasgar porque é o capeta. Aí o capeta sai, sai capeta, aí o capeta saiu, agora não rasga mais. Desse é bobo, irmão. Eu dizimo, eu oferto, eu contribuo, porque o Senhor me prosperou. Eu dizimo, eu oferto, eu contribuo, porque eu acredito no que o meu pastor, a minha pastora, inclusive tem uma igreja aqui, ó, Templo da Semeadura, dos Caxias, a igreja da minha mãe lá. Eu acredito nos projetos que estão sendo feitos ali. É por isso que eu vou contribuir. Não, porque você tem que contribuir, porque você. Tá chegando a época dessa contribuição, projeto de vida. Aí eu derrubado. Eu tô ligado. Aí você vai contribuir 10, porque o Senhor vai te dar 100. Pô, cansei de ser enganado, irmão. O golpe tá aí, cai quem não lê Bíblia. É forte, olha aí, Tiago. Lá na igreja não tem, não, né, Tiago? Não tem. Esses projetos de vida, isso lá não tem, não. Eu sou a favor do projeto de vida, desde que ele seja um projeto. Desde que o projeto de vida ele seja de fato um planejamento, uma capacitação. E sim, a oferta alçada, a oferta de sacrifício, ela tem os seus efeitos? Sim. Desde que não seja feito uma manipulação e uma lavagem e uma pretensão de conquistas que não vão acontecer, cara. 90% das pessoas que frequentam a igreja, que fazem projeto de vida, não têm os seus projetos realizados. Porque eles não fazem projetando a Cristo. Forte isso. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Peraí, a primeira vontade que tem que ser feita é de Cristo e não a minha. Deus tem compromisso com o que é dele, não com o que é meu. Eu vou te fazer uma pergunta. Nós vamos fazer um projeto de vida. Topa? Vamos fazer um projeto de vida aqui agora? Vamos. Vocês vão casar, né? Um dia. Já tem casa? Não. Vai comprar? Você precisa de uma casa? Deus precisa de uma casa? Então por que Deus vai ficar preocupado com a casa? Quem que precisa da casa? Então você vai mostrar para Deus a importância que aquela casa tem para você. E assim Deus vai te abençoar. Porque foi isso que Ana fez. Forte isso aí. Aí olha o que Ana fez. Ana chegou no altar e falou assim, eu preciso de um filho, o senhor precisa de um sacerdote. A vontade de Deus é a vontade dela. Uniu o propósito. Agrada-te do Senhor. Forte. Ó Deus, a minha casa vai ser o local onde a minha família te servirá por toda a vida. Meu Deus. O meu cônjuge, os meus filhos, os meus netos. Aqui será uma casa onde o Senhor habitará para sempre. Cara, eu duvido que você não vai ter sua casa. Não, agora Deus, tá aqui uma oferta de R$100, que ano que vem eu vou comprar a minha casa. Meu irmão, vai passar 30 anos, você não vai comprar casa. É a mesma coisa, eu vou usar um outro pegando a carona aí, ver se eu vou falar bem.
Ah, igual eu, vou falar até de mim mesmo. Não tenho carro, não possuo carro. Aí, igual você falou, vou dar aqui R$200, vou dar 100, que eu quero um carro. Mas pra que é esse carro? Pra que é? Esse carro é pra quê? Pra mim poder abençoar vidas, pra mim poder fazer uma missão, pra me dar carona pro irmão e pra igreja. Pra que é? Nesse meio? É dentro dessa linha, né? Não, ou não? Porque é o seguinte, Fala aí. Você não tem carro, mas você quer ter carro. Aí o que alguns crentes fazem? Principalmente os cristãos neopentecostais e pentecostais. Eu que eu sou pentecostal até o tutano, hein? Mas vamos lá. Aí eu quero um carro porque meu carro vai ficar a serviço do Rei Jesus. Balela, mentira. E Deus sabe que você está mentindo. Deus está no eterno passado, no eterno presente e no eterno futuro. Por que eu falo eterno? Porque tudo que acontece fica eterno. Não muda. Meu pai dizia que o leite derramado não se aproveita mais. Então, meu carro vai ser a serviço do Rei Jesus. Não, meu carro vai ser a serviço meu, da minha família. Eu vou trabalhar de Uber, eu vou passear, eu vou para o médico, eu vou para a igreja. E sim, eu tendo a oportunidade, eu vou levar alguém para o hospital, eu vou dar carona para um irmão, eu vou usar ele no dia do evangelismo, eu vou usar ele no dia do propósito. É coerência. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aí vem os sensacionalistas, os charlatões, e falam assim, porque 2026 é o ano. Cara, eu passei virei essa página. Glória a Deus. Eu creio que 2026 é o ano da multiplicação, do crescimento, o ano da conquista, o ano do transbordar. Creio. E isso que eu tô falando aqui, eu falo lá na igreja que eu sou pastor. Eu creio. Mas tem que ter a vontade de Deus. Vamos orar ao Pai Nosso? Mateus 6, 9 ao 13. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita aonde? No céu. Não, seja feita a minha vontade para um dia eu tentar chegar no céu. Não dá. Isso é barganha com Deus. E é por isso que 90% dos cristãos não vivem a transformação do evangelho. É vontade de Deus, de Luiz, que você tenha seu carro. É vontade de Deus que todos prosperem. Eclesiastes 5,19. Só que falta nos cristãos compreensão, maturidade, verdade. E é por isso que tem muito cristão que patina. Porque eles vão para a igreja não é através de uma intimidade com Deus, é através de uma prostituição. Vai só buscar o que quer, uma lojinha. Falei, é por isso forte. Que o seguidor cai. É forte. Glória a Deus, pastor Tiago. Pastor Felipe, eu troquei aqui. Por causa do Tiago. Pastor Felipe Alvarenga, meu Deus, tá forte aqui hoje o mistério, hein? Tá forte. Queria mandar um abraço aqui pro Rodrigo Barbosa, tá com a gente. Isaldir Soares. Eita glória. Mas Naldir, você conhece? Conheço, que pastor benção. Rodrigo, um abraço. Isnaldir Soares, pastor Rodrigo, José Rodrigues, Gislene Aparecida, Ariadna Maria Lopes, olha, falando aqui, ó, que benção poder conhecer um pouco da trajetória da sua vida. Olha aqui que nós estávamos falando, hein? Tem gente que não conhece. Falei isso, lembra? Falei umas 2, 3 vezes. Glória a Deus por isso. Ariadna, Lucas Silva, nosso Lucas Music. Quem tá aí? Gislene. Quem mais tá aí? Elza tá aí? Cadê a Dani? Cadê a Jéssica Almeida? O Júnior? Marilene Pedroso, Wesley Júnior Tiririca. Quem tá aí, se manifeste aí, em nome de Jesus. Dá um alô, dá um oi. Faz alguma coisa aí, ó. Então, os negocinhos do lado também, não tem? Coraçãozinho, risadinha. É legal apertar aquilo ali, tá, né? O YouTube indica ou não? Tem uns coraçãozinhos meu que aparece. O coraçãozinho, olha lá, ó. Senzinho. Compartilha aí, mas você pode compartilhar. Compartilha aí, tá bom? Ainda tem um períodozinho aqui de conversa com o pastor Felipe, tá bom? E vai esquentar, hein? Saleiro Iluminado, episódio 11, recebendo hoje Felipe Alvarenga, pastorzão, em nome de Jesus. Pastorzão, explica rapidamente para quem não sabe, não entende, o senhor já falou aqui, o que é abuso religioso. O que é? Explica pra gente ali. A imposição colocada pelos pastores. Dezembro, dia 13 de dezembro é meu aniversário. E vocês vão trazer uma toalha, uma bacia com água cristalina, lá do Rio Jordão. E vão lavar os meus pés, que isso é honra. Cara, honra não se pede, honra se entrega. Somente pessoas de honra entregam honra.
Se a pessoa que está do seu lado, ela não reconhece o que você é e quem você é, não vai ser você pedindo ou impondo. Nós vivemos um tempo que os pastores estão implorando honra. E é falsa honra, porque aquele líder, aquele irmão que vai lá, vai entregar aquela honra, vai ser o próximo a sair da igreja falando mal dele ou dela. Porque honra não se pede, honra se entrega. Isso é princípio. A liderança abusiva, ela impõe os fatos. A igreja, nos dias atuais, ela está isenta das responsabilidades. A igreja moderna, ela está fugindo de responsabilidades. Uma coisa é o pastor falar com autonomia, dizendo assim, irmão, eu preciso que você faça isso. Vai lá e faça. Pedir com educação, por favor. Agora, não é bater na mesa e falar, vai fazer, anda logo, eu tô mandando. Não é assim. Nem com um colaborador, funcionário que eu tenho, eu falo assim. E se falar comigo desse jeito, eu também não aceito. Tem que se ter uma postura. Tem hora que você tem que ser mais incisivo? Tem. A liderança abusiva hoje das igrejas, eu sou político, então vou falar com autonomia. Os pastores impõem em quem você deve votar. Sabe o que eu falava na minha igreja? Antes de ser candidato e depois virou a favor de mim? Não vote em candidatos cristãos sem conhecer quem eles são. Vou repetir. Não vote em candidatos cristãos sem conhecer quem eles são. O cara, na hora da eleição, o cara vira crente, irmão. Fala aleluia. The of the king, the... O cara fala línguas. Irmão, aqui, na hora das eleições, vira tudo missionário. Que missionário que é esse, irmão? Que nunca foi pro Jequitinhonha dentro do ônibus com nós? Que missionário que é esse que não atola o carro, que não fura o pneu na estrada? Ah, porque não se publica. É claro que não publica, porque não foi, irmão. Por que não vai lá dormir no chão da escola comigo? Não, mas ano que vem vai. É ano eleitoral, mas apesar que é para deputado, né? Ô, irmão. Então, isso são lideranças abusivas. Aí os pastores impõem, vamos votar nos homens de Deus para defender o evangelho. Cadê os homens de Deus defendendo o evangelho aqui em Minas Gerais e no Brasil? O Brasil está em chamas, cadê eles? Eu tenho que tirar o chapéu para alguns. Tem um cara que para mim é político, é exemplar, eu tenho que tirar o chapéu para ele. Marco Feliciano. Silas Malafaia não é político, mas ele se posiciona a favor da política. Eu tenho que tirar o chapéu pra esses caras. Os caras denunciam mesmo. Os cara posiciona, né? Coloca a cara pra dar tapa, né? Não, você gostou, gostou. Se você não gostou, Deus te abençoe, vai em paz. Verdade. Você falou uma coisa interessante. Porque, não vou ficar citando nome, não precisa, mas tem muitos políticos que são cristãos mesmo, alguns até pastores, e a gente não vê eles se posicionarem, né? Interessante, não vê colocar a cara a tapa ou se posicionar. Infelizmente é uma realidade. Ô, pastor Felipe, conta pra gente rapidamente, assim, vocês ficaram um tempo sem o templo, né, lá da Pertencer. Deixa eu só falar algo. Claro, da pergunta vontade. Anterior. Claro. É porque eu tinha anotado isso aqui. A liderança abusiva, elas usam do status em que ela está para controlar, manipular o desejo e a intenção dos seus fiéis. Se você faz parte de uma igreja assim, tá na hora de você sair dela. Vão te chamar de rebelde, de cobra, mas tá na hora de você se submeter a uma liderança de Cristo verdadeiramente. Nem Cristo Salvador impôs o que os pastores estão impondo. Dízimos, ofertas. Essa semana eu fiquei sabendo, teve um pastor em um lugar aí do Brasil aí que ele dobrou a taxa do dízimo. Pô, a taxa do dízimo? Não, aí você... Não, irmão, aí como é que é o meme? Aí você me quebra. Pronto, falei, não tinha jeito. Eu acho que eu fiquei sabendo. Acho que foi o que falou assim, vocês vão dar o dízimo por quem veio e quem não veio. É esse? Teve um que falou assim, vocês vão dar o dízimo por quem veio e para quem não veio. Porque a liderança opressora, ela coloca medo, ela coloca culpa. O louvor hoje foi ruim, aí a pessoa sente culpa. Cara, eu não sou o salvador da igreja. Eu tento manter, eu sou pastor.
Aí tem um líder que bate um desânimo, aí eu vou lá, seguro de um lado, a minha esposa vai lá, seguro de outro. Eu tenho um grupo de líderes lá na igreja, não são todos os líderes, mas eu tenho uns líderes lá muito bala, muito bom. E aí eles não deixam a peteca cair, principalmente nesse momento que nós estamos enfrentando lá, né? Hoje eu sou pastor de uma igreja pertencente a São Joaquim de Bicas, lá no bairro Vila Rica. Porém, eu tenho recebido convites de alguns pastores que querem ser conduzidos por mim. Glória a Deus. Hoje são um total de 6. Eles querem que eu oriente, querem que eu pastoreie eles de certa forma. Mas Deus não me deu essa direção. E sem a direção de Deus eu não vou por vaidade. Tem gente sofrendo no evangelho onde deveriam ser libertos. Por causa da liderança abusiva. Colocando medo, culpa, dúvida, enfim, é isso. A próxima pergunta. Glória a Deus, aleluia. Gleison Bruno chegou aí. Gleison Bruno, paz, meu amigo. Paz, pastor Felipe. Deus abençoe a sua vida, sua família. Grande abraço. Templo da Semeadura, pastora Edna. Gislene, tem uma turma boa com a gente aqui. Você que tá aí, aciona aí, gente. Dá um alô, dá um salve, manda alguma coisa aí. Minha sogra querida, beijo, olha aí, ó. Te amo. Que bênção. Faz um almoço aí, tá demorando pra esse almoço. Gislene tá aí, Ariadna. Qual que é essa sogra? Maria José. Maria José, um abraço. Gislene mandou, deve ser a Gi. Ah, sim, sim. Um abraço, Serjão aí, Gi. Isnaldi, José Rodrigues. Você que tá online, dá um alô aí. A gente tá quase chegando no final agora, viu, pastor? Já vamos entrar na etapa final pra gente já encerrar. Sou servo. Mas ainda temos algumas perguntas aqui. Vou pedir pro senhor dar uma... Se der pra dar uma acelerada aí. Vamos lá. A pergunta é o seguinte. Como o senhor vê o papel da tecnologia na fé? Hoje se tornou fundamental. É indiscutível. A voz de um pastor local, ele alcança até de 80 a 120 pessoas, não passa disso. Se ele quiser ser um pastor muito bom, ele chega a 120. Eu falo pela minha experiência. Uhum. Nós chegamos agora a quase 200 membros. E apesar do impacto que a gente está tendo, da circulação que está tendo, mas a minha voz não chega nos 200. Eu tô sendo muito sincero, a minha voz talvez chegue em 60. Então a tecnologia ela faz com que a voz que está ecoando aquela liderança, ela chegue nos 120, nos 200, nos 300 e assim por diante. É indispensável. Porém, tem que saber manusear. Verdade. Tem que buscar conhecimento. Verdade. Ô, pastor, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que vêm aqui, os pastores, sobretudo, que a pergunta é o seguinte: veja bem o insight que eu tive, eu faço sempre essa pergunta. Década de 70, sobretudo 80 e década de 90, foram décadas aonde, quando você encontrava alguém, independente de usar um coque ou não, e falava com você assim, ó, eu sou crente, aquela pessoa era crente. Entendeu? Quando o pastor ia na venda, na época falava venda, né? No supermercado, no açougue, ele pegava isso aqui, independente de custar R$100 ou R$1.000, e anotava no caderninho. Mas hoje, nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que falam, eu sou crente, coloca na rede social, eu sou cristão, eu sou cristão. Só que você vê que as condutas e as falas não condizem. Por que será que isso está acontecendo nessa época? Né? Tem pastores também que não estão, infelizmente, muitos, né? Pastor não tem mais aquela credibilidade que tinha, né? Ou seja, os cristãos, você tá entendendo? Sim. Antigamente a pessoa falava que era crente mesmo. Hoje a pessoa fala que é crente, você fala assim, credibilidade, vamos ver, né? Se é mesmo, entendeu? Você fica meio assim, com os dois pés atrás, para não falar com um, né? Enfim, sobretudo em rede social. Você vê às vezes lá na bio da pessoa lá, cristão, crente, aí você vai ver as fotos, os vídeos, os negócios, e fala, mas como assim? Mas e aí? Eu quero que o senhor comente sobre. É uma engrenagem, e a engrenagem ela tá tropeçando nos seus dentes, né? Falta da verdadeira conversão.
Porque hoje, por exemplo, eu não sou perfeito, sou cheio de falhas, mas o tipo de pastor que eu sou hoje foi formado pelo tipo de ensinamento que eu tive da minha pastora, do meu pastor. A ponto, assim, eu fui disciplinado, eu fui corrigido. Hoje os pastores não querem disciplinar, não querem corrigir para não perder os seus membros. Talvez aquele membro nem é dizimista e ofertante, mas ele é talentoso, ele entrega algum benefício para a igreja, que atrai aquele público, e no meio daquele público tem alguém que contribui com o dinheiro. Não vou nem falar dízimo e oferta. Então é uma engrenagem que se perdeu no meio da necessidade da verdadeira conversão. Nós precisamos passar por um avivamento, não do Brasil, da Europa, do mundo. Nós precisamos passar pelo avivamento pessoal. Uau! Aonde a nossa vida é entregue ao Senhor Jesus Cristo. E aonde Paulo vai afirmar: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é sobre o título, não é sobre o que os outros veem e falam, é sobre o que Cristo fala a meu respeito. Aleluia! Glória a Deus. Pastor, ó, a Simone chegou aí, um abraço para Simone Fernandes, lá de Prudente Moraes, grande Simone. Francisco Ituaçu também chegou. Francisco Ituaçu, Gleison Bruno, né? Amém. Sim. Vamos lá, pastorzão. Tio, beijo. Eita glória. Pastorzão, e eu quero que o senhor me fale, qual a sua percepção, análise, qual a sua opinião sobre os pregadores da internet, os pastores da internet aí. O que o senhor pensa sobre? Não, eu acho ótimo. Eles alcançam pessoas que eu jamais alcançaria. Acredito que são instrumento de Deus. Deus usa eles. Deus fala através deles. E faz-se necessário esse tipo de pregação da forma que se expõe. Seja na alta cúpula, nos mais simples. Eu acho que é necessário. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, porque é Deus que se manifesta de multiformas. Deus age de inúmeras maneiras. Eu só volto àquilo que eu estou batendo na tecla aqui desde o início. Temos que fazer o máximo para viver dentro dos princípios. Cara, o mundo pode chegar à modernidade que os Flintstones sempre falou, dos carros voarem. Jetsons. O Flintstones é da era. Jetson, falei errado. Da era da pedra, né? Falei errado. Era Jetsons, isso mesmo. Jetsons. Porque essa época aí é sua. Né? Eu domino, década de 80. Os dois ali nem sabem o que nós estamos falando. Eles são Jetson, Flintstone, o que é isso? Quem são, né? Hoje eu não tô mas de forma... Vocês conhecem os Jetsons? Não conhecem. Os Flintstones vocês conhecem? Os Flintstones vocês conhecem. Os Jetsons, a Letícia não conhece. De forma simples e direta, são necessários, são uma bênção, mas tem que se lembrar dos princípios do Senhor. Opiniões, críticas, cara, é indiscutível. Nós vamos criticar, vamos falar dos caras que bombam aí, o David Leonardo. Não, o cara alcança quem eu não alcanço. Ele tem uma linguagem. Bruno Leonardo também. Bruno Leonardo, o bispo, né? Eu já ouvi, é bom, o cara é bênção demais. Eles são do momento, mas houve o Silas, houve o Caio Soares, o Caio Fábio, houve a minha época. Hoje minha rede social é mais fraquinha, mas ela bombava. Hoje eu não alimento ela. Então eles são necessários, desde que não quebrem o princípio e não se percam. De nada vale salvar o mundo inteiro e se perder, que é onde eu busco a conversão diária. Quando eu vejo que o Felipe Alvarenga tá indo aqui e ali, que tá... Opa, peraí, volta e converte. Jesus, mata o velho homem. Morre. Mata ele. É isso. Glória a Deus, é isso aí. Pastorzão, Felipe Alvarenga, quase chegando ao final. Felipe, pastorzão, qual a principal missão da Pertencer Church? Resume para nós aí, 30 segundos. Resgatar vidas através do amor de Cristo, restaurando a comunhão. Forte, muito forte. Ô pastor, e lá em Bicas não tem marcha não, né? Tem a marcha? Ela tem a marcha, mas ela perdeu a proporção diante de alguns fatos internos entre os próprios pastores. Ciúme, medo de um ir para a igreja do outro. Tem conselho lá, não? Conselho de pastores? Tem, mas está muito fraco, não tem movimento. Entendi. Eu tenho um grupo de pastores
que após as eleições eu me aproximei, juntei, e eu não sei se eu podia falar, mas já vou falar. Eu entrei com um projeto de lei aprovando um evento chamado Sermão da Montanha lá. Que forte, hein? Com um propósito bíblico. Ele já é um evento que já existe no Brasil, inclusive era feito em Belo Horizonte, até pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas que lá nós vamos trabalhar no sentido de povos, alcançar todos os povos. Glória a Deus. Eu quero alcançar os povos. Glória a Deus. Porque lá eu prego o evangelho de um jeito muito antitradicional. Isso é bom. É isso. É bom. Quantas igrejas tem mais ou menos lá, só sabe? Uma média? São Joaquim de Bicas. Olha, eu vou chutar aqui. São uma média de 80 igrejas evangélicas ali. Bastante. Ô pastor, e o senhor é pastor de uma igreja sênior, presidente, vereador, né? Empreendedor. E o que o senhor faz para descansar assim? Pois é, eu tô me adaptando a essa nova rotina de vereador, apesar de já ter 10 meses. Tropecei, cometi erros no decorrer desses meses, então eu tô me adaptando e estou muito fraco em relação ao empreendimento, porque sobra pouco tempo. Então eu tenho algumas pessoas prestadoras de serviço que trabalham para mim, que me ajudam e desafogam, né? E na igreja, cara, eu não considero enfadonho. Eu sou muito louco, apaixonado com a igreja, eu gosto muito. Não, mas eu digo assim, para o senhor descansar, o que o senhor faz? Para descansar. O senhor relaxa. Você gosta de cavalo, né? Eu vejo lá, né? Gosto de cavalo. Cara, pra me descansnsar. Aquele cavalo é do senhor mesmo? É minha. É Limousine. Limousine. O nome dela é Limousine. É uma égua Campolina, manga larga, sangue puro. Manga larga, você vê, é forte. O Lucas, obrigado, viu? Lucas cuida dela lá pra mim. Que benção. É uma paixão minha e da minha filha. Chuchu gosta. Tem só ela só ou você mais uma? Não, eu tenho a Ana Carolina e tenho o Arthur, meu amigão. Benção. Pra me descansar, eu gosto de fazer de 3 a 4 coisas. Primeiro, tá com a minha mulher. Benção. Minha mulher, ela me descansa. Benção. A companhia dela. Nós dois se estressa ali e tal, mas é o meu descanso. Meu descanso. Segunda coisa, ler. Quando eu tô muito saturado, é ler. E quando o físico não suporta, filmes. Eu ia te perguntar agora. Tá aqui, ó, pra você ver, ó. Filmes. Aqui, ó. Filme. Fala pra nós, então. Indica ali, ó. Indica 3 filmes e 3 séries. Se lembrar, pode indicar 5. Ou então indica só uma. Vai aí. Eu gosto muito de filme de ação, né, cara? Então, o que aconteceu? Eu peguei minha filha, meu filho e minha esposa, a gente foi maratonar esses dias pra trás aí, Velozes e Furiosos. Olha aí, todos. Que eu gosto muito de ação. Já minha menina, ela gosta mais dessas séries melancólicas. Normal. Então, tranquilo. Eu acho que eu não vou lembrar os nomes aqui agora, assim, de cor, não. Muita coisa boa que a gente não lembra, é verdade. Mas assim, eu posso te contar uma coisa? Claro. O meu descanso nos filmes é os primeiros, no máximo, 15 minutos. Eu assisto 15 minutos e 1h30 o filme me assiste. Eu durmo, poxa. Essa foi ótima. Essa foi ótima. Já estamos finalizando. E a AMIN, Associação de Ministérios Independentes, tem lá em Bicas, não vai abrir ainda. Você faz parte de Contagem com o Cleiton, Pastor Cleiton. Pastor Cleiton, um abraço, Deus abençoe. A AMIN, ela é um projeto de alguns anos atrás, para nós darmos suporte aos pastores. Sim. Então, em São Joaquim de Bicas, ela já existe, mas no sentido informal. Eu faço pelo Felipe, foi aí que surgiu, inclusive foi aí que surgiu das igrejas, dos pastores que querem que eu pastoreie eles, 4 são lá da cidade. Olha aí, ó. 2 é que são de fora. Então, é porque a gente já presta esse auxílio. O propósito da AMIN é cuidar de quem está cuidando, cuidar do pastor, cuidar da liderança do pastor. Só que assim, eu hoje estou em um ritmo mais lento porque eu não dou conta, né? Estou me adaptando à rotina. Mas eu tenho boas pessoas do meu lado que me faz ser essa potência. Eu não sou fruto disso à toa, não. Amém. Tem pessoas do lado que Glória a Deus, importante. Pra gente encerrar, sempre pergunto isso. E música? O que o senhor tem ouvido? O que o senhor gosta de ouvir? Dica pra nós aí. Cara, então, eu sou fã demais de louvor.
louvores das igrejas, né? Louvor mais antigo, tudo mais atual? Tem alguma banda, algum cantor específico? Não, é mais assim, mesclado, né? Não é todos os atuais que eu sou fã, não. Depende. Mas tem dois caras aí que eu gosto muito, quero até mandar um abraço, que é o Eli. Cara muito bacana, gosto muito do Eli. E o Gabriel Guedes. Os caras têm pegado algumas músicas antigas e têm aplicado. Verdade. Então eu gosto. Israel Salazar, muito bom. Morada. Fernandinho, indiscutível, né? E dependendo, curto demais uns rap. Legal, hein? Bacana. Uns rap bom. Mas tem que ser bom, se for coisa ruim. E aí agora tem o trap, né? Que bate. Aí na playlist lá sempre tem o trap lá junto e tal. Então, gosto demais. Que bênção. Olha aí, Thiago. Mandar um abraço aqui pro Diego Atalaia, parceiro. Olha aí, ó. MC Bruninho, Decão. É uma turma que tá na vibe aí do trap, do funk. Tem muito tempo que eu não tenho contato com eles, mas são caras que eu gosto muito. Que bênção. Esse é o Saleiro Iluminado, episódio 11. Mandar um abraço aí pro Gleison Bruno. Simone Fernandes tá aí ainda, Prudente Moraes. Francisco Ituaçu, Gleison Bruno, né? Falei, Gislene. Ariadna, Isnaldi Rodrigo, José Rodrigues. Quem tá aí? Fala comigo. Lucas Silva, manda um alô aí. A gente realmente vai chegar ao final agora. Vamos encerrar para a glória de Jesus. Mas a gente sempre encerra, pastor, com duas questões do convidado, né, que a gente encerra. Quais são as duas questões? A primeira eu gostaria que o senhor deixasse um versículo, né, do seu gosto, um versículo não tem problema se colar, eu faço colar, né, se olhar no celular ou na Bíblia, não tem problema, tá? Deixa eu olhar aqui, não tem problema. Um versículo, e que o senhor ore por nós aqui, por quem está assistindo, por nós aqui, para encerrar, por favor, para a gente encerrar. Se você quiser falar o versículo naquela câmera, quiser deixar uma breve mensagem também de 1 minuto, fica à vontade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que você esteja vivendo hoje, sendo favorável ou sendo prejudicial, ame a Deus sobre todas as coisas. Porque até o que veio para te atrapalhar vai te ajudar no propósito de Deus. Amém. É isso. Amém. Vamos orar por nós? Amém ou amém? Amém. Amém, né? Amém. Pai, obrigado por esse dia chamado hoje, essa hora chamada agora. Obrigado por esse lugar que tem sido um ambiente de adoração, um ambiente de pregação do Evangelho. Abençoamos os anfitriões. Abençoamos, ó Deus, a vida do Dilu e a sua família. Deus. Abençoamos a vida da equipe técnica que está aqui e abençoamos a vida daqueles que nos acompanham pelas vias remotas. Meu Deus, que o Senhor seja glorificado em cada detalhe. Verdade, Deus. Que o teu reino venha sobre nós, trazendo a tua vontade, o teu querer, convertendo os nossos corações todos os dias. Que o Senhor, Espírito Santo, possa interceder por cada um de nós agora. Tantas pessoas que estão aqui ou que vão assistir depois e que precisam e querem ser impactadas pelo Senhor. Prepara esse caminho, meu Deus, trazendo salvação, cura, libertação. Em todas as coisas te damos graças. Assim cremos que o Senhor muito em breve vem para nos buscar. Aumenta a nossa fé. Ó Deus, se há entre nós pessoas fracas, levante elas, fortaleça elas. Se há aqueles irmãos que estão frios na fé, abra o entendimento deles, abra a visão deles, ó Pai, e alinhe para que juntos possamos estar de Ti muito em breve, na glória. Mas enquanto esse tempo não chega, que sejamos fortalecidos na terra, pelo amor, pelo propósito e pela comunhão. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, viu, pastor Felipe, pela sua participação, pela sua presença. Fiquei feliz demais de te rever. Grande irmão, amigo, parceiro. Te admiro muito, viu? Amo a sua vida, você é bênção demais. Queria agradecer você que ficou até agora, né, conosco. Simone Fernandes, recebe toda a bênção aí. Simone Fernandes, Prudente Moraes, minha amiga, um beijo no seu coração. Alda Ferreira, obrigado aí, José Rodrigues, Gleison Bruno, Vanessa Soares, todo mundo que ficou, Deus abençoe, né, para a glória de Deus. Obrigado demais, viu? Queria agradecer também a nossa equipe técnica,
Tiago Augusto Letícia. Parabéns pra Ferreira, vocês, bênção. Bênção demais. Muita bênção. Televiana, Deus abençoe a todos e até a próxima edição do nosso Saleiro Iluminado, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Valeu. Tchau.